E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Aqui é o Wesley de volta e vamos assistir hoje a polêmica da Miss Japão Ucraniana do Bakagajin, que é um canal que eu gosto demais. Eu trago aqui os vídeos, antes não trazia porque não está com o canal aberto, mas agora vamos lá ver o que o Baka tem a falar sobre isso aqui, a polêmica da Miss Ucraniana. Provavelmente deve ser porque ela é ucraniana, né? Deve ser só por causa disso, talvez. Vamos ver o que ele se trata aqui. Mas eu peço que você se inscreva no canal. E se você quiser ajudar o canal, o Pix está aí, o QR Code está aí, e o Zoro rebolando aí em cima dele aí. Você pode ajudar a gente a dar o canal como você quiser, tá? Vou ser bem grato por isso. Então vamos lá para a reação do vídeo. Só lembrando que meu livro de ficção científica já está disponível lá na Amazon. O pessoal que está lendo está gostando bastante. Já foi um best-seller aí Ainda tenho de que ficção científica adquirir, cyberpunk. Obrigado aí para todo mundo que comprou, que tá dando porque faz feedback aí. tempo que eu não leio o E a livro. minha linha de roupas está disponível lá na Então, loja também. patrocina aí pra Os links gente. estão tudo aí na descrição e é isso Ajuda aí. a gente a comprar o livro. Bom, recentemente, vocês devem ter visto, porque isso repercutiu no mundo todo, né? Não vi. Teve agora aqui no começo do ano, aqui no Japão, o concurso Não de Miss, vejo né? O Miss Japão, que é que nem o Miss Universo, o Miss não sei o que, né? Que tem no mundo TV todo, e concurso de não vi beleza. nada no YouTube. Que hoje em dia não é só um concurso de beleza, porque eles também vão atrás do background, né? Das participantes ali, para ver se elas têm alguma. Enfim, elas participam de alguma ação social, né? Qual que é o papel delas na sociedade, se elas fazem alguma coisa, né? Então esse concurso, hoje em dia, né, esses concursos de Miss, eles não são meramente um concurso de beleza, eles são também assim meio que para selecionar a mulher que melhor representa as mulheres daquele país específico, ou no caso do Miss Universo, a mulher que melhor representa as mulheres do universo. Uhum. Mas esse concurso tem todo ano, né? Mas o desse ano Então como é que eles vão fazer com as cidadãs de Marte, Júpiter, Urano, Saturno, Netuno, hein? especificamente, 2024, ele gerou muita polêmica na internet, né? Tá Vocês devem ter errado, visto aí sim. nas notícias que a participante que venceu o Miss Japão, ela não nasceu aqui no Japão, né? Ela é uma ucraniana de nascença. Então nenhum dos pais dela, pelo menos nenhum dos pais biológicos dela é japonês, né? Então ela não tem traços japoneses, né? Ela né, tem todos os traços europeus ali, né? Ela é branca. Olha, eu vou dar só uma voltadinha aqui. Eu vou dizer minha opinião sincera, não querendo discriminar, lacrar, nada disso mesmo. Eu não odeio essas coisas, só as pessoas esquecem às vezes que opinião é opinião. Antes de ver o vídeo todo, na minha opinião, eu não sei como funciona isso, mas eu acho que o Miss Japão tinha que ser uma japonesa, não? É porque senão, na minha opinião, Miss Brasil deveria ser brasileira. Miss estadunidense deveria ser Miss estadunidense. Miss francesa deveria. Miss francesa. Deveria ser francesa. Eu acho. Eu não acompanho carreira de modelo, mas o que eu, o que eu consigo ter um pré-conceito, as pessoas esquecem o que significa a palavra pré-conceito, aí elas distorcem totalmente o caminho com o discurso de ódio. Elas distorcem totalmente a palavra preconceito. Um dos pais biológicos dela é japonês, né? Então ela não tem traços japoneses, né? Né, tem todos os traços europeus ali, né? Ela é branca. E isso acabou gerando muita polêmica, dividiu a internet, né? Porque a gente sabe que o Japão é um país muito fechado, né? Um país que geralmente sempre foi entendido, né? Que a nacionalidade japonesa está atribuída ali a etnia, né? E não a questão enfim, da naturalização, né? Então isso acabou gerando muita polêmica na internet, um monte de gente discutindo se Eu também entendi isso, naturalização, né? Aí que tá, né? Aí, eu, aí nesse ponto eu não saberia responder não.
internet, um monte de gente discutindo se uma pessoa que não nasceu no Japão e que não tem nenhum traço japonês poderia finalmente ser considerada japonesa, né? Essa mina, quando ela ganhou, né, ela tem 26 anos, se eu não me engano. Na verdade eu vou dar minha opinião assim. É, você pode até na minha opinião, tipo, você pode até naturalizar, você é naturalizado naquele país, mas você não é daquele país, de origem. Você é do país e você nasceu. E basicamente só reforça se seus pais é daquele país que você nasceu. Se fosse, por exemplo, os pais delas fossem japoneses ou meio descendente, talvez aí sim seria outra coisa, outro assunto. Mas se você realmente é de filhos daquele país, estou englobando tudo, daquele país, e você nasceu naquele país, então você é daquele país mesmo, você tendo sido naturalizado em outro país. É a minha opinião. Se está certo ou errado, não é a questão, é a minha opinião. É considerada japonesa, né? Essa mina, quando ela ganhou, né, ela tem 26 anos, se eu não me Se engano, fosse eu e ela entenderia mora aqui assim. no Japão desde os 5 anos de idade, né? Os pais dela, os dois ucranianos, se mudaram para cá pro Japão, ela veio junto quando era criança. E aí, depois de um pouco tempo que eles estavam aqui, E desculpa parar de novo, mas só que aí vem aquele caso de futebol. É o que eu falei. Eu não saberia responder ao certo. Eu só estou dando uma opinião para não ficar dividido. 6 anos, se eu não me engano, e ela mora aqui no Japão desde os 5 anos de idade, né? Os pais dela, os dois ucranianos, se mudaram para cá pro Japão, ela veio junto quando era criança. E aí, depois de um pouco Mas se tempo o que eles estavam concurso aqui, né, a permitiu ela família estava aqui, participar, os pais dela se separaram aí eu não vejo problema. e a mãe dela se casou com um japonês, né? Então ela cresceu, Hum. ela foi criada, né, dentro de um ela foi criada, né, o pai dela era japonês, ela estudou em escola japonesa a vida inteira, ela fala japonês, enfim, né, ela Aham. age exatamente como uma japonesa agiria, né, porque ela foi criada nesse ambiente. Ah, tá. Agora está explicado. Isso significa a palavra. É esse o significado da palavra pré-conceito. Você tem um conceito de tudo, você sabe do que está acontecendo. Mas se você não tem um conceito de toda a conversa, de todo o assunto, é um pré-conceito. É pré. Igual você vai começar a estudar. Tô no pré-vestibular, no prézinho. Onde eu estudava, eu chamava prézinho, né? Quem começava a estudar as crianças. Pré, aí, o primário, né? É isso. Pré-candidato. Eu sou um pré-candidato. Não sou candidato, mas sou um pré-candidato. Pré-conceito. Conceito. Pré. Veio antes de ter todo o conceito. Porque tem que explicar muito, porque isso está muito distorcido, essa palavra. Então, já muda um pouco mais a minha opinião sobre o assunto. Então ela diz que ela se sente japonesa, tá ligado? E ela tem alguns projetos sociais lá que ela faz para ajudar a comunidade lá de onde ela mora, e não sei o quê. E, enfim, o comitê, né, que escolhiam ali a modelo que seria a Miss Japão, é todo composto por Eu não japonesas, sei claro, se eu né? estou falando um E pouco elas alto. decidiram que esta mulher, né, a Você ucraniana, vai ficar estourado. era a Eu que tenho melhor que ver isso representava depois. as Tentar mulheres regular minha japonesas, tá voz. ligado? E aí, assim, né, inclusive tem uma fala da, da principal, da líder lá do comitê, né, que foi a que selecionou ela, que divulgou, né, que ela era vencedora. Ela falou assim que essa mina, né, a ucraniana, ela era mais japonesa do que os próprios japoneses, tá ligado? E aí isso gerou um Sim. monte de polêmica na internet, né? Engraçado que assim, tiveram japoneses, lógico, que ficaram indignados também, mas o que mais tem são estrangeiros, tá ligado? Estrangeiros indignados com o Japão estar Mas aí você não tem que ficar com raiva da menina, né? Tem que ficar com raiva da japonesa que falou isso, né? aceitando Na uma verdade, pessoa que não nasceu não é ficar com raiva de ninguém, mas entender o que eu quis o dizer, né? Japão estar aceitando uma pessoa que não nasceu aqui como sendo japonesa, né? E é engraçado isso, né? Porque o comitê era feito só por japoneses, né? E nenhuma É outra isso que das eu tô. outras candidatas japonesas contestou, É nem nada disso, isso. né? É isso que é o Então problema. parece que gerou mais polêmica até no exterior
do que aqui. Não que não tenha. Ué, mas é isso, velho. Se todo mundo decidiu a menina participar, então ela não tem o direito de ganhar? Então morreu o assunto pra mim. Então, na minha opinião, se deixou a menina participar, todo mundo deixou, acabou o assunto. Ganhou e pronto. Ué. No exterior do que aqui. Não que não tenha gerado aqui, né? Levantou de novo esse debate, né, do que é ser japonês, porque é completamente diferente, né? A gente sabe, é, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Já tiveram diversas vezes, diversos concursos, né? Miss USA, Miss não sei o que foram vencidos por mulheres que não nasceram nos Estados Unidos, né? Mas que hoje têm cidadania japonesa, ou melhor, hoje têm cidadania americana, né? E venceram É, o concurso lá. Então, levantou essa questão, né? Por que no Japão teria que ser diferente, tá ligado? O é que é de fato Japão, né, ser gente? americano ou ser japonês, né? Será que isso tem que haver uma regra universal, né? Ou será que cada país, cada nação vai determinar o que é ser da sua nacionalidade, né? E isso é muito interessante, né? Porque, que nem algumas pessoas apontaram, né? Aqui no Japão, o Japão ele não permite dupla nacionalidade, né? Então, por exemplo, se tem um japonês que nasce aqui e vai morar em outro país e ele escolhe se naturalizar no outro país, né, pegar a cidadania do outro país, o governo japonês exige que ele abra mão da nacionalidade japonesa, tá ligado? Ele deixa de ser um cidadão japonês, Olha né? só isso. Então, é muito complicado isso, né? Até mesmo, então, disseram, né, que a própria ucraniana, como ela mora aqui no Japão e ela é naturalizada japonesa, né? O... É isso que uma das coisas que eu sempre falo. Que as pessoas reclamam muito, muito do Brasil, falam que o outro país é melhor. O outro país é melhor porque você não oh meu Deus, você não é residente daquele país e naturalizado daquele país. Então sempre a grama do vizinho é mais verde. Porque no outro país ele também tem seus problemas, porque o governo vai pegar muito mais no pé do cidadão, vou falar no Japão, do cidadão japonês, do que do estrangeiro. Então, a nossa visão sobre o Japão não é também, é uma mil maravilhas. Insegurança pode sim, mas tem os seus problemas que, se for comparar, é pior do que o Brasil, hein? Que é na sociedade, né? A forma como é cobrada a sociedade. Japão e ela é naturalizada japonesa, né? O governo japonês, né, o Estado japonês já não reconhece ela mais como sendo ucraniana, tá ligado? É lógico que provavelmente a Ucrânia não vai deixar de tratá-la como sendo ucraniana porque ela nasceu lá, né? Mas para a legislação japonesa, como não permite a dupla nacionalidade, ela não pode mais ser tratada aqui como sendo uma cidadã ucraniana. Agora, como ela tem a naturalização japonesa, né? Então acabou Ela só pode o ter uma assunto. e ela só pode ser japonesa, tá ligado? Então, exatamente sobre isso que foi levantado o questionamento, né? Tipo assim, é uma questão da lei, né? Porque perante a lei ela é de fato japonesa, ela não poderia ser outra coisa, tá ligado? Só que Então o assunto. levanta também essa questão, Só se se para ela. ser aqui, para poder ser uma Miss Japão, teria que ser uma pessoa, né, que tem ali pelo menos traços japoneses, porque afinal de contas, se essa pessoa está representando as mulheres japonesas, né, parece evidente que a maior parte das mulheres japonesas não se sentiriam, pelo menos né, na questão da aparência, não se sentiriam representadas por uma mulher que tem a aparência. Na questão da aparência seria como se fosse uma pessoa negra. Eu não gosto da palavra negra, preta, é, ou morena. Eu não gosto da palavra negra. É, fosse naturalizada japonesa, porque a questão do traço, sim, aí eu concordo. Mas se ela foi naturalizada completamente japonesa e viveu lá a vida toda dela, foi nas escolas e tudo, e todo mundo decidiu, todo mundo aceitou a participação dela e sem nenhum problema, então ela, se ela está competindo, ela pode ganhar. Então, morreu o assunto. Enfim, né, que é branca, né? Então é uma discussão muito complicada, tá ligado? Porque, assim, aquelas coisas que eu costumo dizer, né? Eu, particularmente, né, não sei nem como opinar em relação a isso, tá ligado? Porque é uma situação tão assim, abstrata, né? Tão complexo, que depende tanto do que é considerado tal coisa em tal lugar, em tal época e não sei o quê, que eu acho que se torna meio que impossível, assim, determinar o que é certo e errado nessa, nesse tipo de situação, tá ligado? Pra mim não tem certo nem errado. Eu entendo perfeitamente, né, que
alguma mulher japonesa possa se sentir ofendida porque ela não se sente representada, Ah, mas né, pela sentir, mulher sente, sim. que venceu Querendo ali ou o Miss não, Japão. sente. Mas eu também entendo que, né, a mina naturalizou perante a lei japonesa, ela é considerada japonesa e um comitê de mulheres japonesas considerou ela a Miss Japão. Então, né, o que eu posso fazer, tá ligado? Eu acho que, assim, é aquela coisa, é um bagulho tão abstrato, né, porque são Cara, histórias, é né, muita coisa, né? milênios e milênios de história e a gente vem aqui na pontinha do iceberg tentar resolver um problema e dizer o que é certo e o que é errado. Ah, Não dá, pior que né? todo mundo tá Eu certo, acho todo mundo tá que errado. a gente tem que entender todo o Porque contexto que tem tem por trás pontos para definir o que é, né? positivo e negativo em Mas tudo isso. tudo isso levantou esse debate sobre identidade japonesa, né? E a gente sabe já, né, que não é de hoje que o Japão vem enfrentando problemas demográficos aí, né? Envelhecimento da população, baixa taxa de natalidade, né? Então, o Japão ele vem facilitando, inclusive nos últimos tempos aí, finalmente, a entrada de estrangeiros aqui no Japão, né? O governo do Japão anunciou aí um visto de nômade digital, que é uma coisa que, assim, né, é completamente fora dos padrões de... O Japão sempre foi muito exigente, né, com o visto de estrangeiros para trabalhar aqui, então o anúncio, né, desse visto de nômade digital foi uma novidade muito grande, assim, um ponto fora da curva na legislação japonesa, né, que vai permitir que estrangeiros venham para cá trabalhar, né, sem nenhum vínculo com nenhuma empresa japonesa, não necessariamente, né, para poder trabalhar como nômades digitais, né. Então, aos poucos, parece que o Japão vem afrouxando, né, aos poucos, bem Mas aos tem que poucos, sim, mudar mesmo. mas vem afrouxando a legislação de imigração, né, para permitir que estrangeiros entrem, para suprir a falta de mão de obra, porque os idosos não estão mais dando conta de trabalhar, né, e não tem aposentadoria Tem que suprir até a falta de filho, hein? para eles, e a taxa de natalidade não melhora. Então, tem gente que falando que pode ser uma sinalização, né, o Japão tentando sinalizar alguma coisa no sentido de que, olha, nós estamos nos tornando mais abertos, né, para o resto do mundo, nós estamos precisando de estrangeiros, então talvez seja uma forma de mostrar, olha, né, a gente considera, a gente tem essa possibilidade de considerar você japonês, tá ligado? Porque isso é uma coisa que a gente escuta de muitos estrangeiros mesmo, né, que moram aqui. É por isso que o Brasil e os Estados Unidos, eles são parecidos e aí eu vou falar nesse ponto específico, os dois melhores países que eu conheço, né? Não conheço outro, do mundo em termos de aparências física, de etnia, é, onde não tem uma pessoa específica que fala assim, não, é essa aparência característica dos Estados Unidos e essa do brasileiro. Tem alguns pontos ou outros que tem mais influência, mas aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, qualquer uma aparência de qualquer país pode ser estadunidense ou brasileiro. Então nesse aspecto eu falo, nesse pequeno aspecto, ou grande, você que interpreta, os dois países que resolvem esse problema. E que vivem aqui por décadas às vezes e que sempre falam, né, que por mais que você more aqui, que você vive aqui por um E ainda tempão, assim tem treta. você nunca vai se sentir de fato japonês, né? Essa mina aí, né, a ucraniana que venceu o concurso de beleza, ela disse que agora, vencendo o concurso, ela se sentia de fato japonesa, tá ligado? Mas ela própria deixou claro, assim, né, que durante a vida toda ela meio que lutou. Ela teve que lutar para conseguir se sentir japonesa, apesar dela ter nascido aqui, de ter vivido no meio dessa sociedade e agir exatamente como eles e Ah, saber tá, tudo, tá ela ligado? nasceu. Ainda assim, ela só se sentiu de fato japonesa quando venceu o Miss Japão, tá ligado? Mas como se tudo isso já não bastasse, né? Com toda a polêmica que deu, os jornais aqui do Japão começaram a ir atrás da vida pessoal dessa mina, tá ligado? Pra saber o que ela fazia, quais que eram os É projetos normal, né? sociais que ela tinha aqui no Japão e tudo mais. E aí um jornal japonês vazou a informação de que alguns anos atrás ela teria se envolvido com um médico japonês que era casado, tá ligado? Então, eu Hum, não sei se ela sabia que ele era casado, né? Vocês sabem que a traição aqui no Japão ela é muito comum, né? Também mas é era meio que casado na época? culturalmente
assim, né, não é aceito, né, não é como se as pessoas deixassem, né, tudo bem, pode me trair, não é assim, né, mas Ela todo mundo sabia, sabe que a traição é muito comum aqui no ele Japão, né, falou. os próprios japoneses sempre falam disso com muita naturalidade, então assim, eu não sei se ela sabia que o cara era casado, Então, mas o fato é que esse jornal vazou a informação de que ela teria se relacionado com um homem casado. E isso, aparentemente, para uma Miss Japão é um escândalo, né? Eu não sei, tá ligado? Mas não, mas qualquer pegou coisa muito assim é. mal, né? Ou talvez as pessoas só que já não gostavam dela, não gostavam do fato dela ter vencido o concurso, passaram a usar isso como, né, como argumento, né? Para dizer que ela não merecia ser a Miss Japão, porque uma Miss Japão não poderia se envolver com um homem casado. E aí, com tudo isso, né? Com toda a polêmica que já tinha antes e mais essa nova informação aí, a mina se sentiu pressionada e renunciou, tá ligado? Ela renunciou ao cargo dela de Miss Japão e Credo. o Japão vai ficar sem Miss esse ano. Que problema, né? Mas, enfim, né? Pra você ver assim como é complicado, né? Que nem eu falei, é lógico, né? Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem, na história, teve um monte de mulheres que venceram o concurso de Miss USA, Miss América, Miss não sei o que, que não tinham nascido nos Estados Unidos, né? Mas a gente sabe que a cultura, né, americana, os Estados Unidos é um país que nasceu da imigração ali, né? Então é lógico que os requisitos para socialmente aceitos para você se tornar um americano são diferentes dos requisitos socialmente aceitos para você ser um japonês, tá ligado? Mas é complicado quando você leva em consideração o fato de que a mina teve que, né, pelo menos diante da legislação japonesa, ela teve que abdicar da nacionalidade ucraniana dela, né, para poder ter a nacionalidade japonesa aceita aqui no Japão, né, porque o Japão não aceita a dupla nacionalidade, tá ligado? Então, enfim, é que nem eu falei, tá ligado? Eu não sei nem como opinar sobre isso, porque é um assunto tão abstrato, tão distante da. Enfim, né? Não dá pra gente simplesmente chegar ali na ponta do iceberg e falar tinha que ser assim ou tinha que ser assado, né? Porque são culturas e culturas que vêm de muito longe, tá ligado? Mas é um assunto interessante aí que gerou muito debate, tá ligado? Sobre identidade, sobre o que é ser japonês e que pode ser, né, uma sinalização política aí do Japão demonstrando que precisa de estrangeiros, né, e que está aberto aos estrangeiros, talvez até sinalizando para o tipo de estrangeiros que eles querem aqui, né? Mas enfim, né, são especulações, é lógico que não tem como saber nada, mas que foi assim, o momento, né, o momento para que isso aconteceu foi muito oportuno, apesar de que, né, não foi a primeira vez que uma Miss Japão que não, que ela nasceu no Japão em 2015, teve uma mina que venceu o Miss Japão, que ela nasceu aqui no Japão, só que ela era mestiça, né? Ela era hafu, que eles falam aqui, ela era metade, né? Ela era meia japonesa e meia negra, né? O pai dela era africano. E ela venceu e naquela época já teve discussão, né? Já teve muito japonês, já teve muita gente de outros lugares do mundo, é mais estrangeiro que reclama até, né? Que ela não representa as mulheres japonesas porque ela não Ai, parece mesmo. uma mulher, não tem a aparência de uma mulher japonesa, né? Mas naquela época ainda acabou meio que passando batido, né? Ela cumpriu todo o mandato dela como Miss, porque ela ainda era meio japonesa, né? A mãe dela era japonesa, então ela ainda tinha ali alguns aspectos na aparência que lembravam os aspectos ali da aparência, né, japonesa, tinha o olhinho puxado e tal, né? Mas se aquilo já levantou polêmica, agora levantou mais ainda porque essa mina ucraniana ela nem sequer nasceu aqui, né? E ela não tem nenhum É. traço japonês. Mas ela age como uma japonesa, tá ligado? E tem todos os costumes e fala o Mas é idioma lógico, perfeito e hein? tudo mais. Enfim, né? É isso. E eu não tenho mais o que opinar, é Qualquer só pra lugar que relatar você mesmo esse vai caso controverso morar, que girou o mundo aí, né? Todo mundo você vai falou sobre isso agir no começo do ano. como as E pessoas agora a agem mina naquele local. renunciou. Você vai Foi pressionada, né? absorver A os renunciar hábitos porque de lá vazou que ela tinha se relacionado e com os um médico costumes. casado. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desta merda. E é nóis, mano. É interessante para poder discutir e entender algumas coisas, né? Principalmente a palavra preconceito, para quem não entendia o que significava, agora talvez pelo menos isso você sai desse vídeo, caso você chegou até aqui no final, sabendo o que significa realmente a palavra preconceito.